Mensagem de 15 de março de 2016. Senhor Jesus, conduza e guia-nos através de sua doce presença. O Senhor abençoe vocês, moradores do coração. Bem, o dia passado tinha sido de luta em vários sentidos. Você realmente já se pegou em uma posição onde um cristão bem intencionado tinha algum conselho para você e você levou esse conselho um pouco demais para o coração, sem ir ao Senhor? Bem, era esse tipo de situação com que eu estava lidando. E quando eu fui para a oração, eu estava me sentindo em um beco sem saída. Na oração, o Senhor começou a falar comigo imediatamente. Eu já coloquei alguém entre nós? E eu disse, meu marido Ezequiel. E o Senhor respondeu, ele é a sua cobertura, cautela, discernimento e espírito dócil. Mas em todas as coisas, meu amor, venha a mim. Eu sou sua última palavra. Não é saudável para as almas inserirem a si mesmas entre você e eu. Isso encoraja uma dependência que é doentia, bem como é uma oportunidade para o orgulho e tem potencial de se tornar manipuladora. Obrigada, Senhor. Eu precisava ouvir isso de ti. Obrigada. E depois que o Senhor disse isso, eu compreendi que estava paralisada porque eu havia ouvido outra voz além do Espírito Santo. E não que a pessoa não tivesse sabedoria. Eu penso que nós todos devemos ser ensináveis e ouvir o que outra pessoa tem para dizer. Mas em última análise, nós precisamos ir ao Senhor e termos certeza de que aquela é uma palavra oportuna para nós e que a palavra é dele. E mesmo assim, às vezes, o jeito como as coisas são ditas podem causar uma chama em nós que não deveria necessariamente estar lá. Eu tenho que apontar o dedo para mim mesma nisso, enquanto meus queridos guerreiros de oração, muitos deles, estão vindo abaixo com forte gripe e todas essas coisas diferentes. Eu tenho todos esses remédios que eu tomo por anos e que mantêm fora esse tipo de situação. Eu escrevi a eles uma carta e disse, ok, pessoal, se vocês quiserem ficar doentes, apenas ignorem este aviso de uma senhora idosa e pequena. Eu fiz uma lista de todas as coisas que realmente funcionam. Você sabe, coisas que eu tenho achado que realmente funcionam. Eu não recebi uma resposta de nenhum deles. Penso que fui um pouquinho imprudente. Mas eu estava machucada por eles, porque eu odeio ver alguém doente. Então, examinamos isto. E o Senhor me avisou sobre o que ele tinha em mente para mim. E eu encerrei esse assunto. O que está acontecendo comigo hoje? É opressão? Fadiga? Esse dia tem sido tão estranho. E estava sendo. Eu estava apenas indo de uma coisa para outra, não conectando com nada, não me sentindo bem, mas não me sentindo tão mal a ponto de ir para a cama. Apenas como tropeços e trapalhadas durante o dia. Eu realmente senti como que se eu tivesse desperdiçado. E ele me respondeu e disse, luta, você tem lutado. Não é uma coisa fácil resistir e continuar em mim.
Eu estou fortalecendo você, Claire. Eu estou dando a você mais oportunidades de demonstrar seu amor por mim. Amanhã será um dia melhor. Obrigada, Senhor. Eu preciso de um dia melhor. Sobre qual assunto o Senhor gostaria de falar conosco hoje à noite? Você não tem que esperar por um longo tempo. Eu estou acelerando o processo enquanto falamos. Eu estou trazendo à conclusão aquelas coisas pelas quais eu estava esperando. Enquanto você se esforça no que eu tenho dado a você, o tempo voará. Senhor, essa apatia é como uma sopa de ervilhas. Não importa, continue caminhando. Parte de seu problema é uma agenda sem graça e um sentimento de suspensão. E, amados, pelo que eu penso que ele quis dizer, o que acontece comigo o tempo todo quando eu completo um projeto intenso, antes de eu começar o próximo projeto, há aquela calmaria no meio, onde eu me sinto um pouco desorientada. E ele disse: você terá que lutar contra seu jeito nisso, Claire. Seus esforços trarão resultados, mas a falta de sossego com a qual as coisas acontecem é um desafio para a sua perseverança. Eu sei como se sente, e eu sei o remédio. Apoie-se em mim, meu amor. Apoie-se. Não permita que as cortinas de fumaça do inimigo a incomodem. Apenas continue caminhando, pedindo pela minha ajuda. Senhor, ajude-me a lidar com isso e continuar avançando. Ignore a oposição e continue. Há um fim à vista. E quando eu perguntei a ele, você gostaria que eu fizesse a pintura ou a canção primeiro? A canção seria adorável. Eu realmente derramaria meu coração para você nessa canção. Eu amaria a ver terminada. Você poderia fazer isso por mim? Agora, isto ajuda sua motivação? E eu sorri. Isso realmente ajuda. Ele continuou. Falta de confiança em mim, falta de fé em minha proximidade é uma das coisas mais dolorosas para mim. É sobre isso que a canção fala. Você pode imaginar? Sua filha está sob um teste realmente duro. E você está lá com ela, a encorajando, fazendo sugestões e confortando. E ela sente algo, mas ignora e diz: eu gostaria que minha mãe estivesse aqui para me ajudar nisso. E você está bem ao lado dela o tempo todo. Quão frustrante isso pode ser? Uau, eu vejo o que você quer dizer. Eu penso que isso me deixaria louca. Eu apenas posso me ver andando para trás e para frente gritando para ela: mas eu estou aqui, você não me vê? Você não me ouve? O que há de errado com você? Sim, exatamente. Exceto que eu sei o que há de errado com você. Incredulidade. Então agora, esta canção chama atenção para a tendência das almas reduzirem essa voz gentil às suas imaginações, ao invés de atribuírem a mim. Eu quero parar por um momento aqui e contar a todos vocês que eu não ouço o Senhor de um megafone. Existe um pouco de equívoco aí. De fato, não ouço como alguém conversando através de um telefone ou alguém conversando na sala. Ao invés disso, começa com muito sutil e calmo pensamento. E eu, como que
o tranco e continuo ajustando o meu receptor nele. As palavras vão se tornando mais claras. As palavras começam a correr juntas com mais vontade. E isso se torna um fluxo de consciência que de alguma maneira eu interpreto como sua voz. Primeiro, eu sinto esse pensamento gentil. Então, enquanto eu digito, começa a fluir em um parágrafo, se tornando mais claro o tempo todo, até que seja efetivamente uma voz mansa. Mas eu devo alcançar e capturar. Até lá, ele e eu estamos conversando. Então, se você tem alguma impressão de que eu ouço uma voz clara, deixe-me assegurar a você que eu não o faço na maior parte do tempo. Eu tenho conseguido, com o meu scanner, entre aspas, conectar seus pensamentos, que são quase sempre muito gentis, doces e suaves, enquanto eu continuo com minha mente e foco apenas neles. Nesse ponto, nós estamos conversando. Então, não seja desencorajado se isso é tudo que você escuta no começo. Isso é bastante normal. Você pode querer começar a escrever. Eu tenho achado que esta é a maneira mais fácil para entrar em uma conversação com ele. E ele continuou. Sim, eu falo com muitos de vocês exatamente da mesma forma, uma voz mansa e suave. Uma das razões pelas quais eu não permito que este vaso venha a mim por uma palavra de outros é porque eu estou falando para vocês e vocês devem aprender a sintonizar e receber direto de mim. Se vocês estiverem sempre vindo a uma pessoa para uma palavra, você não está crescendo em seu relacionamento comigo. O ministério dessa pessoa é fazer vocês se conectarem comigo, não tomar o lugar do Espírito Santo e te dar uma palavra. Eu tenho dado a vocês todas as ferramentas para fazer isto. A propósito, eles estão sendo ensinados nos últimos 2 anos. Se vocês seguirem isto, não precisarão pedir uma palavra a ninguém. Muitos procuram saber sem o trabalho de ouvir e discernir. Sejam cuidadosos, minhas crianças. Isso não é saudável. É bem melhor para vocês sofrerem nesse estágio de tentativa e erro para aprender a ouvir minha voz claramente e seguir os ensinamentos que eu dei a ela para vocês como uma adição para a sua habilidade. Há tantas coisas que eu quero compartilhar com cada um de vocês, tanto que é único para vocês, tanto que vocês precisam ouvir pessoalmente de mim. O esforço vale muito a pena. Esforcem-se. Em qualquer caso, esta canção é sobre minhas lutas com minhas crianças para as convencer do meu amor, minha lealdade e de que eu estou de fato com elas 24 horas, 7 dias por semana, falando e soprando muitas coisas em seus corações que eles diminuem como vãs imaginações. Alguns de vocês estão caminhando cegamente, não sabendo o que eu quero que vocês façam. Retornem à oração, escrevam suas preocupações e então escrevam as palavras que vocês ouvem, vindo para vocês como a resposta. Minha voz é sempre gentil, nunca áspera, nunca condenatória, nunca julga os outros. Embora eu contarei a vocês quando estiverem sendo feridos por algo que está fora de ordem,
do outro lado dessa comunicação. Mas eu espero que vocês orem por eles. Não os segreguem por serem críticos, para no próximo instante serem vocês cometendo os mesmos erros com outra alma. Então vocês verão que não existe lugar para o orgulho. Mesmo quando eu tiver que corrigir você, eu sou muito terno, porque eu conheço suas estruturas. Se eu alguma vez tiver que apontar as faltas de outros, eu sou extremamente cuidadoso para as avaliar com as suas próprias faltas, para que vocês não se tornem orgulhosos. Então vocês veem, vocês não têm nada a temer quando ouvem a mim, e tudo a ganhar. Para crescer nessa área, vocês devem estar dispostos a correr riscos. Vocês devem estar dispostos a cometer erros e parecerem bobos. Como digitação, existe uma curva de aprendizagem, mas, uma vez que vocês dominem, vocês têm uma habilidade para toda a vida que suprirá suas necessidades admiravelmente. Quando vocês entram em adoração comigo, vocês se achegam ao meu coração, minha voz, meus pensamentos. Esse é o momento ideal para começar o processo de sintonização. Vocês estão em minha presença. Vocês precisam apenas capturar os pensamentos gentis que borbulham de dentro de vocês como águas vivas. Capture e as coloque em palavras, e nós começaremos a conversar, indo e voltando. Você também notará que eu quase sempre começo falando com vocês quando estão machucados e precisando de conforto. Sim, eu seguro vocês em meu coração e sussurro palavras reconfortantes em seus ouvidos. Nunca palavras de condenação contra quem os machucou. Nunca. Ao invés disso, palavras reconfortantes que encorajam vocês a perdoarem e ver como no passado fizeram as mesmíssimas coisas. Não para condenar vocês, mas para os manter equilibrados no mundo real, no mundo como eu os vejo e o mundo como vocês um dia verão quando estiverem diante de mim. Então, comovam-se, meus queridos. Eu estou sempre pronto para falar com vocês. Eu estou sempre pronto para os consolar. Desenvolvam esta habilidade e nós teremos conversas profundas e recompensadoras juntos.